E o Palmeiras é o mais novo campeão brasileiro e o título veio sem nem que o Palmeiras precisasse entrar em campo. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai dedicar bons minutos a contar tudo sobre essa conquista. Bora te atualizar também sobre o São Paulo, muito perto de renovar com o Rafinha. Falo sobre o Flamengo, que quer a contratação do goleiro Rossi, do Boca Juniors, já no mês de janeiro. Te atualizo sobre a situação de Gabriel Poveda, artilheiro da Série B, onde é que ele vai jogar na próxima temporada. Tem ainda novidade importante sobre o julgamento entre Sport e Vasco. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão é deixar você por dentro das últimas dos bastidores, mercado, transferências e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora primeiro contar que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que te permite se dar bem toda hora. Se não apostou nos jogos da Champions, não tem problema. Tem jogos do Campeonato Brasileiro na noite dessa quarta-feira para você fazer um troco. Quero falar a respeito, por exemplo, de Atlético Goianiense e Santos, em caso de empate, R$ 3,16 para cada real apostado. Avaí Bragantino, vitória do Red Bull Bragantino, pagando 2,41. Juventude Curitiba, se der Curitiba, 2,62. Tem ainda Flamengo e Corinthians, vitória do Flamengo pago 1,99. Palmeiras e Fortaleza, vitória Alviverde, pagando R$ 1,53. Para você apostar no XBet, você sabe, né? Só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar falando ou repercutindo a entrevista que Rodolfo Landim deu ao Benjamin Bach. Nessa quarta-feira, o presidente do Flamengo quis explicar a declaração de sua esposa, que é diretora de responsabilidade do Flamengo. Você sabe que a Ângela Landim afirmou, ela disse que ela comparou o povo nordestino a parasitas. E isso repercutiu extremamente mal. Há inclusive um pedido de processo de impeachment contra o Landim e a saída da esposa dele. O Landim, na entrevista ao Ben, já não pediu desculpas. A frase que ele usou para tentar justificar foi a seguinte, abre aspas: acho que de uma forma distorcida ela repostou uma mensagem que recebeu. A Ângela é adorada pelas pessoas dentro do Flamengo. Ela é uma unanimidade, fecha aspas. Posso garantir que esse assunto continua repercutindo muito e muito mal dentro da Gávea. Bora falar sobre o julgamento adiado. Sim, nessa quinta-feira a gente teria uma audiência da 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva para saber se o Sport seria punido ou não por conta de toda a confusão envolvendo seus torcedores no jogo empate 1-1 contra o Vasco. Estava contando para vocês nos últimos dias que tudo se encaminhava para que o Sport tivesse aplicado contra si um WO, ou seja, o Vasco levaria o ponto do empate e outros dois, garantindo ao Vasco a classificação à Série A do Campeonato Brasileiro, independentemente da última rodada. Você sabe que no domingo o Vasco visita o Ituano sem poder perder. Pois bem, o Sport havia pedido, o Bahia e o Ituano entraram com pedidos como terceiros para que esse julgamento fosse adiado. E em pleno feriado, a 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça achou por bem adiar o julgamento. Ele vai acontecer apenas depois da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Todos os jogos que ainda tem alguma coisa em disputa acontecem no domingo. Confronto, inclusive, que vai ser transmitido, Vasco e Ituano vai ser transmitido para o Rio de Janeiro. É uma baita partida. Então, para você entender como é que vai funcionar, o Vasco garante o acesso sem depender do tapetão, empatando ou vencendo. Se ele perder, vai depender dos pontos no julgamento contra o Sport. Minha opinião sobre essa história: o STJD errou demais ao deixar para julgar um episódio, um assunto tão importante para a última semana do campeonato. Pior ainda é adiar para depois da competição, porque aí vai ficar muito claro que a decisão da STJD vai causar interferência total. Isso tinha que ter sido julgado logo depois dos episódios tristes vistos na Ilha do Retiro. E você, o que pensa sobre essa história? Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito de Gabriel Poveda, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 18 gols, 19, tô tirando um gol dele. 19 gols marcados com a camisa do Sampaio Corrêa. Ele pertence ao Alverca, time da 3ª divisão do futebol português, e está emprestado ao Sampaio Corrêa somente até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. O nome dele tem sido especulado em alguns clubes como Grêmio, Internacional e São Paulo. Chegaram a dizer no Sul que a negociação com o Internacional está muito perto de ser concluída. Antes de contar para vocês o que eu ouvi a respeito, o que eu ouvi do próprio Poveda sobre esse assunto, só queria registrar que além dos 19 gols no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, ele soma 26 na temporada, tudo isso em 51 partidas, são ainda 2 assistências, só 24 anos de idade, centroavante extremamente técnico, de boa qualidade. No momento em que o futebol brasileiro precisa tanto de centroavante, pode ser uma opção extremamente interessante.
não vai voltar para Portugal, não vai jogar no Alverca com toda a certeza do mundo, terceira divisão do futebol português. Pois bem, perguntei ao Poveda, essa história de que você tem negociações avançadas, está quase fechado com o Inter, é verdade? Resposta do centroavante foi a seguinte, abre aspas, não é verdade, não recebemos nenhuma proposta oficial do Brasil ainda, fecha aspas. Então, se você, dirigente de clube de futebol no Brasil, busca um centroavante, eu acho que seria bom pelo menos mapear a situação do Poveda, apresentou muito bom futebol e vários gols ao longo da segunda divisão. Você já assistiu ao Poveda jogar? Tô curioso para saber a sua opinião a respeito do assunto, beleza? Bora falar agora a respeito do Flamengo, mais especificamente sobre reforços. O Flamengo vai tentar 5 contratações para a próxima temporada. E um primeiro nome já mapeado, definido e decidido é de Agustín Rossi, goleiro do Boca Juniors, contrato com o Boca até junho do ano que vem. O Flamengo chegou a fazer uma proposta no ano passado de 8 milhões de reais, a proposta foi recusada. O Flamengo vai voltar a carga agora no final do ano, a 6 meses do fim do contrato. E a proposta, a conversa com o Boca Juniors vai ser assim, Boca, seguinte, ou vocês vendem o Rossi agora e recebem alguma grana pequena, ou vocês vão perder o jogador sem receber absolutamente nada daqui a 6 meses. O que vocês preferem? As conversas entre o Flamengo e o Agustín Rossi estão bastante avançadas. Rossi gostou da possibilidade de vir para o Flamengo, vai ganhar muito mais do que os 59 mil reais a que tem direito no futebol argentino. Entre as partes está tudo certo, falta o ok do Boca Juniors. Vamos ver como é que o Boca lida com a possibilidade de o Flamengo tirar o jogador de graça ou com ou pagando uma pequena compensação financeira. Além do Rossi, a ideia do Flamengo para a próxima temporada é trazer um lateral direito, um volante, um meio atacante e um atacante de lado de campo. Os nomes que eu vou falar agora são todos nomes que já foram ventilados em algum momento, não necessariamente fazem parte do interesse do Flamengo por agora. Na lateral direita, em outros tempos, falou-se muito a respeito de Guga. Fagner também chegou a ser cogitado, eu duvido que o Corinthians dope abrir mão do Fagner para que ele vá pro Flamengo. A situação do Guga é bem diferente, o Atlético toparia, gostaria de negociá-lo com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Sobre volante, o Wallace e o Thiago Mendes são velhos namoros, o Flamengo vem fazendo tentativas de contratar especialmente o do Thiago Mendes a várias janelas, são 2 alternativas recorrentes. Sobre o meio atacante, não é segredo para ninguém que o Flamengo gostaria muito de contratar o Oscar, o negócio só não aconteceu alguns meses atrás porque o Xangai Port disse não à proposta feita pelo rubro-negro. E o último atacante do lado de campo, Michael é sempre uma alternativa, o Arthur, atacante do Red Bull Bragantino, é outro nome em pauta, enfim. Não são tantos nomes disponíveis para essa função, mas o Flamengo vai tentar se reforçar com mais um jogador para lado de campo, beleza? Você deixa nomes, sugestões de atletas que você gostaria de ver jogando pelo Flamengo, beleza? Bora mudar de assunto e falar a respeito do São Paulo, que ficou mais perto de renovar contrato com o Rafinha, informação que foi divulgada agora à tarde pelo André Hernan, confirmei com 2 fontes diferentes no São Paulo, elas asseguraram que as partes avançaram nos últimos dias e a renovação de contrato deve ser anunciada em breve. Rafinha, que tem vínculo com o São Paulo até 31 de dezembro, o São Paulo ainda não havia procurado o Rafinha, mas já fez uma sinalização que gostaria de tê-lo por mais uma temporada, os mesmos moldes do contrato, e a decisão do São Paulo de estender o contrato para o Rafinha tem muito a ver com a contusão do Moreira. Lateral direito formado na base, sofreu no último sábado uma cirurgia, vai precisar passar por uma cirurgia no ligamento do joelho por conta de uma contusão sofrida no treino do último sábado. Sem o Moreira, com a necessidade de ter mais um lateral, o São Paulo, em vez de buscar no mercado, São Paulo decidiu ficar com o Rafinha. Resta saber a situação de Reinaldo e Miranda. Ao que parece, o São Paulo quer aguardar pela definição do que vai ter para disputar no ano que vem. Se vai para a fase de grupos da Libertadores, se vai para a pré-Libertadores ou se vai ter só a Sul-Americana antes de tomar a decisão a respeito do zagueiro e do lateral esquerdo. Você gosta da permanência do Rafinha? Eu entendo que talvez valesse a pena ficar com ele com redução de salário. Para mantê-lo com os mesmos moldes, não concordo, até porque o Rafinha, quando foi contratado pelo São Paulo, tinha um status. Hoje o status dele é bem menor. Bora fechar o vídeo para falar sobre o mais novo campeão brasileiro, o Palmeiras. Mais novo velho campeão brasileiro, já são 11 títulos nacionais, é o maior campeão do futebol brasileiro quando o assunto é campeonato nacional. E o título veio mesmo sem que o Palmeiras tivesse que entrar em campo. O Palmeiras joga contra o Fortaleza às 9h30 e a conquista se deu porque o Internacional, o único perseguidor do Palmeiras nessas rodadas finais, perdeu para o América Mineiro no Independência, derrota por 1-0, o único gol da partida marcado pelo volante Alê de cabeça. O empate já seria suficiente para que o Palmeiras se sagrasse campeão, isso porque a distância, no momento, entre Palmeiras e Inter é de 10 pontos, o Inter só tem mais 9 pontos para disputar, ou seja, o Palmeiras vai cumprir tabela nas últimas 4 rodadas.
Só não dá para dizer que o Palmeiras foi campeão a 4 rodadas do fim, porque o título veio em meio a rodada 36, a gente tem a 37, não, falei errado. O título veio agora e ainda restariam só 3 rodadas. Então o Palmeiras com essa conquista vai se juntar a Corinthians de 2015 e 2017 e ao Fluminense de 2012, foram os times que venceram recentemente o Campeonato Brasileiro a 3 rodadas do fim. Aqueles que foram campeões com mais antecedência ganharam a 4 rodadas do fim, no caso o Flamengo de 2019, o Cruzeiro de 2013 e o São Paulo de 2007. O torcedor do Palmeiras não está nem aí com isso, o que importa é conquistar o título, 45 milhões de reais na conta. A classificação para a Libertadores da América já estava assegurada há algum tempo, porque o Palmeiras está muito bem colocado no Campeonato Nacional. Primeiro título de Leila Pereira, primeiro título da Leila Pereira como campeã brasileira, e ela se torna a primeira presidente mulher de um time de futebol no Brasil a ser campeã. Outra conquista importante, outro detalhe importante, o Abel Ferreira chega a 6 títulos pelo Palmeiras, tudo isso em 2 anos de clube. Ele já havia conquistado 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, um Paulistão e uma Recopa. Soma-se a esses títulos todos o Campeonato Brasileiro. Com uma curiosidade, o Palmeiras é campeão tendo quase todos os melhores números de melhor desempenho em casa, fora, defesa, ataque, mas não tem um artilheiro do campeonato, pelo contrário, a artilharia do Palmeiras é muito bem dividida, todo mundo fazendo uma série de gols. Queria que você destacasse para você quem foi o principal jogador do Verdão ao longo da conquista. Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde no programa do Nicola. Abraço, tchau!